futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição desse domingo, mais um domingo que a gente passa aí de cabeça quente. Infelizmente o Vasco ultimamente só dá desgosto e tristeza pro seu torcedor, mas tem um ditado popular que diz: enquanto há vida, há esperança. A gente tá vivo, com muita pouca esperança, diga-se de passagem, com o Vasco, mas estamos vivos ainda e vamos torcer por um milagre. Então vamos às informações de domingo e eu vou ter que comentar, cara, uma situação bizarra, o pronunciamento feito ontem por Luiz Melo e Paulo Brax. Mas antes, pedir vocês por educação aí, quem puder deixar um like no começo do vídeo, e quem for novo no canal, se inscreve aí, ativa o sininho das notificações e segue lá minha conta pessoal. Temos rodada do Brasileirão nesse domingo e você pode fazer apostas lá na nossa mais nova parceira, que é a PagBet. Na PagBet, com apenas R$1, você consegue já fazer seu depósito e automaticamente está podendo apostar. Além disso, o pagamento deles e o saque é via Pix, ele é bem rápido, o cadastro é simples, não tem nenhuma burocracia, atendimento 24 horas aí e humanizado. Você acertando a sua aposta aí, tá pago. É o grande bordão aí que a gente usa lá na PagBet, porque eles pagam bem rapidinho. Você tem cotações altas e pode encerrar suas apostas quando quiser. Ainda pode apostar lá no Aviator, beleza? Eu vou dar para vocês as dicas desse domingo. Tem jogos legais para vocês apostarem lá na PagBet. E hoje nós temos Fluminense, Inter, Red Bull Bragantino e São Paulo, Grêmio e Botafogo, baita de um jogo hoje 6h30, e Fortaleza e Atlético Paranaense, beleza? Pensou em apostas aí, pensou em PagBet, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, galera, dito isso, vamos ao pronunciamento. Eu gostaria de dividir em dois momentos, eu vou comentar a fala individual de cada um. Primeiro, vamos ouvir o que disse Luiz Melo, que não falava há meses e ontem apareceu para falar 1 minuto e meio sem falar com a imprensa presente que estava lá em São Januário. Não deixaram o William Batista ir para a coletiva, cada um falou algo em torno aí de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vamos ouvir o que disse o Luiz Melo ontem lá no pronunciamento feito por ambos. Primeiro Luiz Melo, eu volto ao opinião e depois a gente vai na do Paulo Brax. A nossa presença aqui é um pouco para pedir desculpa ao torcedor. A gente, como clube, não está feliz, e como a 777 também não, sei que eu falo em nome deles quando falo. A gente tem conversado bastante diariamente, tentando buscar soluções. Nessa semana a gente vai ter mais visita de gente vindo de lá, estamos tentando ver como fazer isso. Eu entendo a frustração do torcedor, o torcedor realmente está frustrado. Eles têm que entender que a gente está mais frustrado ainda, a gente realmente está trabalhando bastante. Nos últimos anos o Vasco vem passando por algumas situações, a gente trabalhou bastante para que isso não acontecesse, mas essa situação é o que a gente tem que lidar. Então eu estou aqui realmente, internamente, estamos fazendo as cobranças necessárias, todos os departamentos estão sendo cobrados. Eu sei que existem algumas dúvidas que eu acho que no momento oportuno a gente vai falar, mas acho que também não vir aqui e falar que em nome do Vasco como instituição a gente hoje pede desculpa ao torcedor, não seria a nossa função. A gente realmente aqui entende e percebe que precisa melhorar. Nosso dia a dia é para melhorar em todos os departamentos, futebol também é departamento, mas eu queria colocar aqui e pedir mais uma vez desculpa ao torcedor, mas que ele saiba que a gente internamente está trabalhando bastante para que a gente saia dessa situação em todas as áreas. Bom, primeiro que é um completo sentimento de descaso e de vergonha que a gente tem de tudo que a gente vê acontecendo no Vasco. O Luiz Melo, que é o presidente remunerado hoje do Vasco, ele é o CEO, é o cargo máximo dentro da SAF, o clube está numa crise desgraçada e ele simplesmente não fala com ninguém. E quando decidiu aparecer, falou por 1 minuto e meio, sem dar oportunidade dos companheiros que estavam ali da imprensa para o questioná-lo e fazer perguntas. E sério, vamos aqui a algumas coisas que eu anotei que o Luiz Melo disse. Primeiro foi um pedido de desculpa e ele falou que fala em nome da 777 e lá não está ninguém feliz. Pedido de desculpa agora, Luiz? Há quanto tempo todo mundo está pedindo e está cobrando que o senhor venha a público falar?
Você é o representante máximo hoje da Vasco da Gama SAF, no modelo profissional. Tem um dono, né? Ou os donos que estão lá em Miami. Mas dos funcionários, você é o cargo máximo, é o CEO, é o presidente remunerado hoje do Vasco. E agora você vem pedir desculpa quando a vaca foi pro brejo? A gente tem vários questionamentos para ser feito. Por que não estão sendo honrados os direitos... a grana do Andrei, os compromissos que o Vasco assumiu para poder comprar atletas, comissionamento de empresários. Por que essas coisas não estão em dia? Por que o Vasco tem atrasado o RCE? Por quê? Por que alguém do clube, já que deu uma repercussão muito grande, além daquela notinha protocolar, básica, que a 777 fez a respeito da matéria do Josimar Futebol, por que você não veio a público falar sobre o assunto, trazer mais detalhes, desmentir com mais informações, com provas e até processando, caso vocês realmente tenham certeza que tudo que estava na matéria era mentiroso e dizendo que ia tomar as medidas cabíveis e legais? Mas não, uma notinha protocolar que só engana quem quer ser enganado, porque o sentimento hoje que a gente tem, com tudo que a gente está vendo, é que realmente a situação é complicada. E aí um pedido de desculpa a essa altura. E aí o senhor alega, Luiz Melo, que essa semana vai ter gente da 777 vindo pra cá. Pra quê? Quantas vezes o seu Johannes Sport já veio aqui? Resolveu o quê? A 777 vem aqui, da cada 3, 4 meses, para quando tem entrega de envelope do Maracanã, para quando tem algum evento aqui. Porque o Vasco está jogado, está na mão de vocês, incompetente. E eles vão vir aqui fazer o quê? O Vasco precisa de dinheiro, porque só com muito dinheiro para alguns malucos quererem vir ao Vasco. Eu vou falar sobre treinador no próximo vídeo e é assustador. Vou até dar um spoiler aqui do que eu vou falar no próximo vídeo. O Vasco está sem treinador há 2 semanas. Não é porque não está tentando contratar treinador, não. É porque ninguém quer treinar o Vasco. Tá? Só não. A gente vai discutir isso no próximo vídeo, tá? E outra situação é que você fala, Luiz, que entende a frustração, né? E ninguém tá mais frustrado do que vocês. Oi? Vocês estão mais frustrados do que a gente ou do que o torcedor que está me assistindo em casa? Vocês, bem ou mal, a grana de vocês, que é muito boa, pinga todo mês. Óbvio que ninguém monta empresa ou vai trabalhar para dar tudo errado. Eu acredito sim que vocês devem estar frustrados com a própria incompetência de vocês. Não tenho dúvida disso. Mas vocês estão mais frustrados do que a gente. Quem vem carregando esse clube nas costas há 20 anos ou mais, estamos já em 2023, é o torcedor do Vasco, que já não aguenta mais. Cada dia mais eu vejo relato de pessoas próximas a mim, pessoas na vida real, que eu posso tocar e ver na rua, ou em relatos de internet, de que estão largando o Vasco, que não aguenta mais, tá fazendo mal para a saúde, chega, eu sou um idiota, por que eu acompanho um negócio que só me traz tristeza, dor e sentimentos ruins há muitos e muitos anos? Sendo que quando veio a lei da SAF, e o modelo é excelente, tá? A SAF é boa. A questão é a empresa que está dentro do Vasco hoje para tocar a sua SAF e as pessoas que a 777 contratou para comandar a SAF do Vasco. Não misturem as coisas. Mas com o advento da SAF, todo o vascaíno passou a ter uma esperança novamente. Por quê? Porque ninguém mais acredita nos políticos do Vasco. É a mesmice de sempre. Agora já tá aí o pau comendo, todo mundo agora tem solução pro Vasco, todo mundo tá metendo pau. É sempre assim. Vai ganhar alguém, vai ter uma turma do outro lado, malhando 24 horas, esperando dar merda pra falar, eu avisei, se eu tivesse aí eu fazia diferente. E é esta merda o tempo inteiro. Todo mundo que tá aí ou já teve de um lado, ou já teve do outro, ou já teve junto, ou já separou. Porque se todos fossem vascaínos interessados de fato no Vasco e não no poder do clube, todo mundo se uniria para dar cada um que tem de melhor para tirar o Vasco dessa lama. E não,
É de 3 em 3 anos, é uma nova patifaria, o pau come, eu presto, você é um vagabundo, você é um merda, né? E é assim que é feita a política do Vasco. Ataque pessoal 90% e 5, 10% alguém promete que vai fazer alguma coisa. É mais, ó, vota em mim porque ele lá não presta. E a gente vive esse fogo cruzado que ninguém aguenta mais. E todos vocês praticamente já sentaram a bunda na cadeira e ninguém nunca resolve nada. O Salgado vai ver as promessas de campanha dele, como é que ele falava do Alexandre Campeiro e das gestões anteriores. Tá aí, o pior presidente da história do Vasco. Mas quem tá do lado de fora hoje, que ainda não teve na cadeira, vai prometer rio e fundo também. Mas vai chegar lá, vai botar a culpa no outro, né? Vai chegar lá e vai fazer um trabalho de merda de novo, porque o Vasco, no atual modelo associativo, é muito difícil se recuperar do rombo que ele tá, a não ser captando muito dinheiro novo de fora, para dar uma estancada na dívida e você conseguir investir no futebol. Porque futebol hoje é um esporte caríssimo, custa uma fortuna. Você vê jogadores meia boca ganhando R$1 milhão. Eu acho errado, né? Do ponto de vista dos próprios clubes. Eles mesmos cavam a cova para eles se enterrar depois. Porque quem regula salário são os clubes, né? Mas quem tem mais dinheiro, né, pensa no seu umbigo momentaneamente, eu vou inflacionar mesmo porque eu deixo o outro menos competitivo e o cara vem para cá. Sendo que daqui a pouco você monta uma estrutura que nem você consegue mais pagar. Mas enfim, isso é uma conversa já para outro papo. Agora é um absurdo ouvir do Luiz Melo que vocês estão mais frustrados do que o próprio torcedor. Aí você tá de sacanagem com a minha cara, né? E aí você falou que internamente as cobranças necessárias estão sendo feitas. Você, Luiz Melo, cobra de quem? Se você não vem a público falar com ninguém, o líder tem que ser o primeiro a dar exemplo. E outra, se você está cobrando dos outros departamentos, quem cobra de você? Porque você está se mostrando completamente incompetente. O clube, sobre sua gestão, dá tudo errado. Se você está alegando que está cobrando os outros departamentos, né, e as cobranças internas estão sendo feitas, e quem te cobra? Quem é o responsável por supervisionar teu trabalho? É a 777? Eles estão satisfeitos? Teu trabalho está sendo supervisionado? Você está sendo cobrado? Porque o desempenho é horrível. E estou falando aqui do profissional. Já tive com você algumas vezes uma pessoa excelente. Provavelmente um cara de família, de bom caráter, bom pai, bom filho. Ninguém está discutindo isso aqui, não vamos misturar as coisas. Acho até que o torcedor tem um pouco desse problema. Saber separar o profissional da pessoa física. A pessoa física é incrível. Um cara legal, gentil, educado, né? Não estou falando da pessoa, estou discutindo o profissional, o trabalho. Tá? E aí, aqui é para dar um tapa na cara do torcedor e você fecha com chave de ouro, Luiz. Existe algumas dúvidas que no momento oportuno você vai falar. Luiz, o torcedor do Vasco está desesperado. O clube prometeu rios e fundos de cima para baixo, de que o torcedor não ia mais sofrer. Abel Braga, Paulo Brax, o Vasco está vivendo uma nova era e o Vasco agora vai ser um time competitivo. Paulo Brax, é a última vez que Vasco e Flamengo jogarão com diferença no orçamento. A cabeça máxima do troço, o seu Josh Wander. E nós tivemos você mesmo, Luiz, numa entrevista coletiva, dizendo que eram 2 potes, um para investir no futebol e outro nas dívidas. E na última reunião do Conselho Deliberativo ficou provado que é um dinheiro só. Existem apenas 700 milhões para entrar no cofre da Vasco SAF ao longo dos anos e a dívida inteira do Vasco foi jogada para dentro da SAF e vai ser paga com esse próprio investimento que está vindo da 777, mais as próprias receitas do clube. Não existe 2 potes, 700 milhões vindo de fora para pagar a dívida, mais 700 milhões para investir no futebol. É um caixa só e essa pergunta eu te fiz na coletiva, a última que a gente teve no CT Moacir Barbosa. Tá? Então, tá tudo isso acontecendo e ninguém vem a público. Patrimônio do Vasco jogado, também é um tema para um próximo vídeo, para mim não me estender muito aqui. E você fala que no momento oportuno você vai vir a falar. Qual é o momento oportuno? É quando o Vasco estiver rebaixado matematicamente? Aí vai ser a hora que você vai vir a público falar alguma coisa? Olha, é de cortar o coração o que a gente está vendo acontecer no Vasco.
E agora vamos à fala do Paulo Brax. Vou deixar com vocês o Paulo Brax e eu volto e faço a mesma coisa. Separei algumas falas do Paulo aqui para a gente comentá-las individualmente. Em nome do futebol do Vasco, o sentimento também é de muita vergonha. Eu estou aqui envergonhado e todos ali dentro do vestiário também estão com raiva, frustrados. Não tem inércia aqui. E os resultados são inadmissíveis. Inadmissíveis. Inaceitáveis. 14ª rodada do campeonato. E nós vamos ter que traçar uma linha. Passado a gente não vai mudar. O futuro nosso está intacto. E nós podemos fazer diferente. E nós vamos fazer diferente. Na próxima semana, a gente vai ter um novo comando técnico. Oportunamente, a gente vai passar para vocês. A gente vai ter oxigenação na janela, dentro do limite econômico do clube. E eu não vou desacreditar nem do trabalho que está sendo feito, nem do clube. Em nome do futebol. Nós vamos trabalhar mais e mais e mais para tirar o clube dessa situação que a gente colocou. E nós vamos tirar. Eu peço desculpa ao torcedor, em nome de todos do futebol, e vamos traçar uma reta, uma linha de separação entre o que aconteceu hoje e o que vai acontecer para frente. Obrigado. Bom, agora que vocês acabaram de ouvir o Paulo Brax, e o que eu falei do Luiz se estende ao Paulo. Estou falando do profissional. A pessoa incrível. Uma característica marcante no Paulo Brax, por exemplo, é que ele é um cara que sempre põe a cara a tapa e conversa com a gente lá. Não tem filtro, você pode perguntar qualquer coisa, ele te responde. Tá sempre lá conversando com a gente. Pessoa também incrível, não tem um prego para falar do Paulo. A gente até achou naquela primeira coletiva dele lá em São Januário ele um pouco arrogante, pelo menos a percepção que eu senti naquela própria resposta do Vasco não é Big Brother. Talvez ele aprendeu um pouco com aquilo, tomou algumas pancadas ou até um puxão de orelha interno, e foi só uma primeira coletiva, né? E desde então o Paulo sempre foi um cara legal, um cara gentil, e sempre teve essa relação próxima e aberta com a imprensa. Então, de novo, a pessoa incrível, eu não tenho um ai para falar, tá? Tô falando aqui da parte profissional, o diretor executivo que cuida do futebol do Vasco, tá? Deixando bem claro, vamos aqui a algumas falas do Paulo. O Paulo diz que o sentimento é de vergonha e que todos estão com muita raiva e frustrados. Não duvido não que vocês estejam com vergonha e frustrados, porque afinal de contas o Vasco faz a pior campanha dele da história. Aquele vexame que nós fizemos em 2015 com 13 pontos, vocês estão perto aí de superar aquilo. Porque ali a gente cravou, o Vasco está rebaixado no primeiro turno. Foi um negócio surreal. E aquele ano acabou com um sentimento estranho, eu entrevistei o Leandrão na quinta-feira, e ele participou daquele elenco, é que o Vasco trouxe vários jogadores grandes na janela, e aí teve uma arrancada fulminante, fez campanha de Libertadores, e por pouco e por erro de arbitragem não escapou do rebaixamento. Esse ano tem tudo para ser pior, porque o que a gente vê de movimento de janela do Vasco não é igual àquele ano. Similar, o Vasco está contratando um jogador velho, veterano, né? Medel 35, Maicon 34, né? O Serginho numa idade ótima, 28 anos. Mas o Prato se fechar 35, naquela janela veio muito jogador assim, Nenê, Diguinho, Júlio César, Andrezinho, Leandrão, veio muito jogador assim, 30 e todos, né? E o Vasco conseguiu uma arrancada forte ali com a chegada também do Jorginho. Esse ano nem isso eu tô vendo. E aí, Paulo, você diz que não tem inércia aqui. Né? Inércia, para quem não sabe, é quando você está naquele estado paralisado, que você não faz nada. Você está ali acomodado com o que está acontecendo e você está indiferente à situação. Tá? E aí você diz que isso não tem no Vasco. Paulo, se não tem inércia no Vasco, por que há 16 dias, completando hoje 17, o Vasco não tem um treinador?
A gente quer mais inércia do que isso. O clube numa situação vexatória em campo e se manteve o Barbieri um caminhão de tempo. Ele já era para ter caído depois do 4-0 no primeiro tempo contra o Flamengo. Se isso não é inércia, o que é inércia? Nessa situação toda que o Vasco se encontra, 3 reforços vocês anunciaram até agora. Uma semana da janela, ó, já vazou, tem 3 semanas agora. E temos 3 jogadores. Mais inércia do que isso? Se isso não é inércia, eu não sei o que é inércia. Os resultados são inadmissíveis e inaceitáveis. Foi o que você disse. E vai se traçar uma linha, né? Ou seja, o que aconteceu do jogo do Cruzeiro para trás morreu, né? A partir de agora, o futuro do Vasco está intacto, né? Intacto, que ele diz, o futuro ainda não aconteceu. Então a gente pode escrever a história que a gente quiser ou lutar para escrever a história que nós gostaríamos. Do ponto de vista filosófico, você está correto. Sendo que eu ouvi esse papo naquela entrevista coletiva que você deu. Quando foi questionado sobre por que o Vasco estava naquela situação, por que o time não pontuava, e aí você falava que o que passou, passou e é daqui para frente. Enquanto a janela não abre, é com esses jogadores e é com essa galera que a gente vai ter que resolver. Lembra que você falou sobre isso? Ali, Paulo, você já estava falando de passar uma linha também. Ó, daqui para trás está uma porcaria, a gente vai corrigir isso, vai ser melhorado. E de lá para frente piorou. Porque o Vasco, antes, ainda empatava muito. Começou a perder um jogo ou outro. Depois dali foi derrota. Piorou. Se manter a tua linha, toda vez que tu traça uma linha, meu amigo, a gente teve uma vitória contra o Cuiabá. A novidade talvez agora é que só vai ter derrota até tu traçar uma próxima linha sem vitória nenhuma. Como é que eu vou acreditar nisso se você já falou uma outra vez naquela coletiva de que ia se dividir um momento para trás e para frente ia ser corrigido? E dá pra ver visivelmente o Paulo, que é um cara que tem até uma boa feição, o Paulo tá abatido. Olheira funda, semblante de abatido, de desgastado. O Vasco envelhece as pessoas, é um negócio incrível, cara. E você alega que o Vasco também vai ter um novo técnico na próxima semana. Já era pra ter, né? Na verdade, era pro Vasco anunciar um treinador depois do jogo. A expectativa era que, cara, o Willian já treinou quase a semana todo o grupo, contrata um treinador, não anuncia, deixa o Willian fazer o trabalho dele tranquilo, depois do jogo, ó, ganhando ou perdendo, o treinador da gente é o fulano. Acabou o jogo, não tem treinador, tô gravando 12:10, deixa eu só dar uma checada aqui, porque às vezes a gente é surpreendido no meio do vídeo, né? Notícia é a qualquer momento. Não, nós não temos nenhuma informação de que o Vasco tem um novo treinador, que é mais um absurdo, né? A gente vai ter 14 dias aí, o treinador já tinha que estar anunciado para jogadores terem folga hoje e amanhã começar o treinamento já com o novo técnico. E o Vasco não tem aí no treinador. E eu volto na história da inércia. Isso aqui não é inércia? E você finaliza aqui com a meia-culpa sobre a situação do Vasco. Foi a gente que colocou o Vasco nessa situação e a gente vai tirar. E aí você mais uma vez encerra com um pedido de desculpa. O Vasco tem sido extremamente incompetente de cima para baixo. Dinheiro teve, Paulo, para montar um time, né? Pelo menos foi se permitido fazer novas dívidas, né? Porque quando a gente fala de dinheiro é que se pagou, né? Como não está pagando, ou seja, pelo menos lhes deram autorização para fazer uma nova dívida, não de 120, porque o Pedro Raul foi pago à vista, o Luco Orediano foi pago também, enfim, 80, 70, 90. Deram autorização para vocês irem ao mercado pagando alguns e fazendo dívida com outros para se investir. E você foi incompetente, cara, porque foi você que montou esse elenco. E aí, a culpa nunca é da ponta final, porque a culpa maior sempre é do dono. Se a empresa ela tem lucro, mérito do dono. Porque ele contrata, ele tem que supervisionar, ele tem que saber a hora que ele demite, ou que ele recicla, ou que ele puxa a orelha, ou que ele dá mais suporte. No final das contas, sempre é no cabeça que você tem que bater. Para elogiar ou para criticar.
a 777 sempre vai ser a maior errada em tudo. Porque se tem resultado, é ela que deu estrutura, é ela que deu dinheiro, e o profissional que está desempenhando bem foi ele que contratou. O mérito vai ser sempre dele. E quando der merda, o exercício é o contrário também. Não tem estrutura, quando não tem, né? Não estou discutindo se tem ou não tem. Quando você não dá condição financeira e quando você contrata mal, a culpa é sua. O cara que é incompetente, ele não tem culpa de ser incompetente. Ele foi colocado. Aliás, culpa ele tem, ele deveria ser melhor, mas ele não tem culpa de estar ali, ele foi contratado. Então, hoje, o maior problema do Vasco chama-se 777, porque os incompetentes que estão abaixo deles, todos vocês contrataram. E bons profissionais que tinham no Vasco, mesmo no clube associativo, os incompetentes tiraram, e o exemplo mais claro disso aqui chama-se Marcelo Azalim, que me deu uma entrevista, inclusive muito boa, no Futebolaço Podcast, e me confirmou que ele tem proposta de 2 clubes aqui do Rio e provavelmente estaria indo para um dos 2. Ele até me falou que assim que fechasse, ele ia me dar essa informação. E eu até ouvi ontem o companheiro Flávio Dias comentando no pós-jogo deles, de que teria gente do Vasco indo para a SAF do Botafogo, porque lá é sério. Possivelmente, né, tô juntando aqui uma coisa com a outra, o Marcelo Azalim possivelmente pode acabar indo pro Botafogo. E um cara que, além de um puta de um profissional, eu acho que independente de clube do coração, ele vai ser competente porque ele é bom em qualquer clube que ele esteja, seja o Flamengo, o Fluminense, o São Paulo, o Cruzeiro, o Guapimirim, mas ele ainda era vascaíno, ainda tinha esse plus. Mas enfim, deixaram o homem que fez a camisa mais bonita do mundo a sair do Vasco. E ele ouviu que você tá aqui não é pra ganhar prêmio não, você tá aqui é pra trabalhar. É difícil, né, cara? É dolorido ouvir uma situação dessa. Então é isso, galera. Assim a gente encerra a nossa primeira edição. Logo mais a gente volta com a segunda, falando sobre outras situações. Olha, tá difícil de digerir tudo que tá acontecendo. Eu, particularmente, já ouviu a história do negacionismo? Sabe quando a coisa tá na tua cara e tu não quer acreditar? Eu confesso que eu ainda não tô vivendo um luto, eu ainda não tô emocionalmente pior, porque eu tô relutando o tempo inteiro de querer acreditar o que meu próprio olho tá vendo. Depois de tudo que a gente passou nos últimos anos, e o Vasco ter virado SAF, ter tido o investimento que teve, e ainda assim o Vasco ser o vice-lanterna do campeonato, e a gente está falando em um clube ser rebaixado ainda no primeiro turno, é uma situação muito esquisita e muito, assim, bizarra, que eu tô vendo, eu tô falando isso pra vocês, mas eu fico não querendo acreditar. Não é possível, cara. Não. Vai acontecer alguma coisa aí no meio do caminho, isso vai ser revertido. Não dá pra acreditar que a gente vai cair de novo, ainda no cenário que eu acabei de narrar. Então, eu tô com esse conflito, né? A vida tá me mostrando uma coisa, a realidade tá na minha cara, mas você fica relutando em não querer aceitar o que tá na tua cara ali. Porque a gente tá caminhando para uma situação de que não ser rebaixado esse ano tá caminhando para um milagre. Porque não pela tabela, são 4 pontos, cara. 4 pontos com um time que pontua, porra, tu tira rápido e ainda faz gordura. Mas qual é a crença que a gente tem para acreditar que o Vasco agora vai começar a pontuar e vai começar a ganhar jogo e pá, os adversários de baixo pontuam um pouco? Não consigo, cara. Tem eleição no Vasco daqui a pouquinho, já adianto, vou receber o Euriquinho no Futebolaço Podcast segunda-feira. A oposição agora senta ali a porrada de tudo quanto é lado, só tem gênio do lado de fora, todo mundo é craque. E todo mundo tem a solução mágica para o problema do Vasco. E agora, meu irmão, notícia boa é ótimo para a política do Vasco. Porque porrada e pau, que merece porrada e pau, tá? Não tô discutindo isso aqui, além do mais, esse vídeo aqui só foi porrada e pau também. A questão é que são os mesmos caras que colocaram o Vasco nessa situação e estão gritando aí agora que tem a solução, de que quem tá lá faz tudo errado. É esse o ponto que eu tô colocando. Quem tem todo o direito de estar com porrada e pau, no sentido figurado, tá? Pelo amor de Deus, não tô falando no sentido literal da palavra, é o torcedor. Esse sim que já experimentou. Todo mundo que está sentado dentro e fora da cadeira, esse sim tem o direito de estar criticando quem está dentro e quem está fora, né? Por isso, inclusive, que todos nós, ou a gigantesca maioria
da comunidade vascaína apostou no modelo novo, no modelo profissional e numa empresa para gerir o futebol do Vasco, tá? Então é isso, galera. A gente encerra a primeira edição. Tá difícil, bicho. Tá difícil, mas a gente tem que continuar. Como eu falei lá no começo do vídeo, enquanto a vida é esperança. Ainda que pouca, mas a gente ainda tem esperança. Sabe lá Deus como de sair desse buraco.